Quando Rodrigo me falou sobre a viagem, meu coração disparou. Depois de tantos meses congelados em discussões e silêncios frios, parecia um sinal de esperança. Ele queria reunir a família, recarregar as energias, criar memórias felizes para Malu. Aceitei sem hesitar, mesmo com aquele peso no peito que eu não conseguia explicar direito. Passei dias preparando tudo. Escolhi as roupas de Malu, organizei as malas com cuidado. Cada peça tinha uma história, uma lembrança que queria que ela levasse para a viagem. Rodrigo parecia envolvido, preocupado com os detalhes. Eu tentava sorrir, fingindo que as últimas brigas eram coisa do passado. Mas algo no olhar dele ainda me deixava inquieta, uma sombra de distância. No dia da partida, o céu estava azul claro e a brisa fresca anunciava um bom presságio. Malu, saltitando, carregava sua mochila de unicórnios e gritava animada no carro. Rodrigo ao volante, com aquele semblante sério que eu já conhecia bem. Ficava tentando adivinhar seus pensamentos por trás do silêncio no caminho. Tentei puxar papo, contar piadas, falar sobre o mar, mas ele respondia com monossílabos. Chegamos à pousada no meio da tarde. O cheiro de maresia misturado com o som das ondas logo nos acalmou. O lugar era simples, mas acolhedor, exatamente o que precisávamos. Malu correu direto para a piscina, rindo sem parar. Rodrigo apenas observava, com um sorriso mínimo, meio ausente. Naquela primeira noite, jantamos numa mesa perto da varanda, sob as estrelas. Eu me esforcei para criar um clima leve, contei histórias que Malu adorava. Rodrigo fazia perguntas sobre a filha, mas o olhar dele me dizia que estava distante. Depois do jantar, fomos caminhar na praia. A areia fria, a água lambendo os pés, parecia um alívio. Ele segurou minha mão por um instante, mas logo soltou. No segundo dia, a tensão aumentou. Vera, a sogra, apareceu de surpresa. Ela dizia que sentia falta da neta, que precisava vê-la crescer. Eu quis parecer simpática, mas a verdade era que sentia o peso do julgamento silencioso dela. Ela me olhava como se eu fosse uma intrusa, alguém que não merecia estar ali. Rodrigo parecia animado com a presença da mãe. Conversavam em tom baixo, trocando olhares cúmplices que me excluíam. Malu corria entre nós, tentando chamar atenção, mas a distância entre eu e Rodrigo só crescia. Passei o dia buscando distrações para minha filha, tentando proteger sua inocência. À noite, jantamos no restaurante da pousada. O clima era pesado. Rodrigo mal tocava na comida. Ele olhava constantemente para o celular, sorrindo de um jeito estranho. Tentei perguntar o que acontecia, mas ele desviou o olhar. Então, sem aviso, ele se levantou. No meio do salão, cercado por olhares curiosos, apontou o dedo para mim. Você me traiu, Clara. E eu posso provar. Meu mundo parou. As palavras ecoaram, frias e cruéis. Ele puxou o celular e mostrou conversas que pareciam comprometedoras. Mensagens fora de contexto, risadas, palavras trocadas com Júlia, minha melhor amiga. Eu tentei explicar, mas ele interrompia, como se já tivesse decidido acreditar no pior. Vera, com um sorriso malicioso, reforçava cada acusação. Malu começou a chorar, assustada com a cena. Ele ordenou que eu saísse do quarto, me humilhou diante de todos. A vergonha era tão grande que pensei que iria desmoronar ali mesmo. Fui para a praia, sozinha, sentindo o peso do abandono. Liguei para Júlia, que me disse que Rodrigo havia invadido o celular dela, manipulando as mensagens. Mas como provar isso? Aquela noite foi a pior da minha vida. Sentei na areia, olhei o mar e chorei até não ter mais lágrimas. Sabia que a luta estava só começando, que precisaria provar minha inocência, recuperar minha filha e a minha dignidade. E, acima de tudo, encontrar força para não desistir de mim mesma. Depois daquela noite interminável na praia, eu mal consegui dormir. Meu corpo doía, a cabeça latejava e a alma parecia esmagada. Ainda assim, uma parte de mim se recusava a se entregar ao desespero total. Eu precisava lutar, por mim, pela Malu,
e até por aquele amor que um dia existiu. Assim que amanheceu, peguei o celular com mãos trêmulas. Júlia havia prometido me enviar algo que poderia mudar tudo. O vídeo. A única prova verdadeira que mostraria quem eu realmente era. Enquanto esperava, revivia mentalmente todas as conversas, os risos, a amizade sincera que tinha com ela. Quando o arquivo chegou, quase não acreditei. Era um vídeo curto, gravado em uma das nossas reuniões de fim de semana. Eu e Júlia sentadas na varanda, rindo, falando sobre a vida, sem nenhuma sombra de traição. Um registro puro, autêntico, longe de qualquer dúvida. No café da manhã seguinte, com o vídeo no celular em mãos, voltei para a pousada decidida. Rodrigo estava ali, no mesmo lugar, com aquele olhar que mesclava raiva e decepção. Vera me observava com um sorriso cínico, pronta para atacar. Sem hesitar, coloquei o vídeo para tocar diante de todos. As imagens mostravam exatamente o que eu precisava provar: minha inocência. Rodrigo tentou desligar, virou o rosto, mas não conseguiu apagar o que estava ali. Os rostos das pessoas ao redor mudaram. Alguns olhavam com surpresa, outros com desconforto. Vera tentou minimizar. Isso não prova nada, Clara. Você sabe o que ele viu. Mas as palavras dela soavam vazias diante daquela prova concreta. Rodrigo permaneceu calado, pálido, como se tivesse sido atingido em cheio. Malu, que até então estava apreensiva, me olhou com olhos brilhando de esperança. Ela veio até mim, me abraçou apertado e sussurrou: "Mamãe, eu te amo." Aquele momento foi mais poderoso que qualquer palavra. Era a certeza de que eu ainda tinha algo pelo que lutar. Nos dias que seguiram, percebi uma mudança sutil no comportamento de Rodrigo. Ele evitava confrontos diretos, e seu olhar carregava uma dúvida crescente. Era como se o muro que ele havia construído começasse a ruir, tijolo por tijolo. Vera, apesar da postura fria, não tinha mais força para manter as acusações. Para proteger Malu e a mim mesma, comecei a registrar nossa rotina. Pequenos vídeos, momentos simples, a verdade nua e crua do nosso dia a dia. Tudo para mostrar que minha vida não era o que Rodrigo tentava pintar. Júlia se manteve firme ao meu lado, enviando mensagens de apoio e provas digitais. Por outro lado, Rodrigo parecia preso num conflito interno. Tentei conversar, mas ele se fechava, como se lutasse contra algo maior do que a mim. À noite, ouvia passos no corredor, sussurros e portas se fechando. O silêncio entre nós era tão pesado quanto as acusações feitas em público. Na última noite da viagem, o clima na pousada estava mais leve. As crianças brincavam na sala principal, e os adultos conversavam baixinho. Rodrigo se aproximou de mim com um olhar diferente, cansado. "Clara, talvez eu tenha errado, não sei o que pensar direito." Fiquei sem reação. O que significava aquela confissão tímida? Era um pedido de desculpas? Uma porta aberta para o diálogo? Ou apenas o reflexo de um homem perdido, tentando entender suas próprias emoções? Malu correu para nós, sorrindo, alheia às tensões. Eu a abracei forte, sentindo que aquela viagem, apesar de tudo, tinha cumprido seu papel. Nos deixará expostos, feridos, mas também com uma chance de reconstrução. Naquela noite, fiquei acordada pensando em tudo que passamos. Na dor, na humilhação, na coragem que precisei ter. E, principalmente, na prova inesperada que salvou minha vida. Um vídeo simples, mas que mostrou ao mundo quem eu realmente era. Eu sabia que a luta ainda não tinha acabado. Rodrigo precisava decidir o que faria a seguir. Mas, naquele instante, eu sentia que havia ganhado muito mais do que uma viagem. Havia ganhado minha voz de volta. Acordei naquela manhã com o coração apertado, sentindo o peso do que estava por vir. Rodrigo não dormira bem, e seu silêncio durante o café da manhã denunciava a batalha interna que enfrentava. O olhar dele evitava o meu, como se buscasse coragem para encarar a verdade que eu precisava ouvir. Vera, fria e distante, observava tudo, pronta para intervir se algo saísse do controle. Malu, minha pequena, tentava sorrir,
mas suas bochechas coradas denunciavam a ansiedade que sentia. Eu precisava tomar a iniciativa, não podia deixar que o silêncio nos destruísse ainda mais. Com voz firme, mas delicada, chamei Rodrigo para conversar na varanda. Ele hesitou por um momento, depois assentiu, ciente de que aquela conversa era inevitável. Sentados lado a lado, senti o calor do sol da manhã tocando nossos rostos, enquanto o som suave das ondas ao longe criava uma trilha sonora para aquele momento decisivo. Comecei contando tudo, sem esconder nada. Minhas angústias, o medo de perder minha família, o sofrimento de ser acusada injustamente. Falei do vídeo que salvou minha reputação, da força que encontrei para lutar, mesmo quando parecia impossível. Enquanto falava, via Rodrigo apertar as mãos, lutando contra as emoções que surgiam. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Clara, eu estava perdido. Não sabia em quem confiar, e meu medo me cegou. Sua voz saiu baixa, carregada de arrependimento. Ele confessou que o ciúme, a insegurança e as mentiras o dominaram, fazendo-o agir como um estranho, dizendo palavras que nunca deveria ter dito, ferindo não só a mim, mas principalmente nossa filha. Eu o olhei nos olhos e disse que entendia o medo dele, mas que precisávamos de honestidade para seguir adiante. Falei que o perdão era difícil, mas possível, desde que viesse acompanhado de mudanças reais. Rodrigo prometeu que faria o possível para reconquistar nossa confiança e amor. Pedi a ele tempo, paciência e esforço, pois sabia que reconstruir a confiança seria uma caminhada longa e árdua. Nos dias seguintes, a atmosfera da viagem mudou completamente. Rodrigo se empenhou em provar seu arrependimento, não só com palavras, mas com atitudes. Ele começou a ajudar com Malu, a participar mais das conversas em família, a ser mais presente e carinhoso. Eu também tentei deixar o passado para trás, abrindo meu coração para a possibilidade de recomeço. Vera, mesmo sem dizer uma palavra, parecia perceber que sua influência já não tinha o mesmo poder. Malu voltou a sorrir com facilidade, corria pela praia, fazia castelos de areia, como se a escuridão tivesse sido afastada. Eu sentia que, apesar das cicatrizes, algo novo estava nascendo entre nós. Na última noite, enquanto todos descansavam, Rodrigo me chamou para uma conversa particular. Ele segurou minha mão com firmeza e disse: Clara, eu não quero mais viver na dúvida ou no medo. Quero ser o homem que você e Malu merecem. E vou lutar todos os dias para merecer seu perdão e seu amor. Olhei para ele e vi sinceridade no olhar, uma vontade genuína de mudar. A esperança que tinha quase desistido de sentir voltou a brilhar com força dentro de mim. Eu sabia que a jornada ainda seria difícil, que enfrentaríamos obstáculos, mas aquele momento era um recomeço. No caminho de volta para casa, observei Rodrigo no banco do passageiro, silencioso, pensativo. Eu estava diferente, mais forte, com a certeza de que não permitiria que mentiras e acusações destruíssem minha família. Malu dormia nos meus braços, tranquila, e eu agradecia por aquela chance de reescrever nossa história. A viagem que começou com lágrimas e acusações terminava com um fio de esperança. E eu estava pronta para agarrar essa chance com todas as minhas forças. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!